Maria, de gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15. A minha Bíblia não tem título, né? Então começa falando. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma como este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria à pergunta pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruireis. Estou cansado de me arrepender. E padejá-lo-eis com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, não voltarão dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicarão do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava a luz, 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pois o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isto por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Seria tu para mim como ilusório, ribeiro, e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha roupa. Tormente-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amém? Podem sentar. Louvado seja o teu santo nome. Aqui uma palavra maravilhosa, né, que o Senhor nos trouxe. E aqui essa palavra ela mostra que há uma diferença entre aquele que serve e o que não serve. Né? Aqui o Senhor ele começa dando uma palavra de juízo através do profeta Jeremias, né? Ali o Senhor ele usou muito da vida de Jeremias, como da vida de Isaías, para trazer palavras duras para Israel. Porque Israel estava em pecado. O Senhor falava: Israel, se converte. Israel vivia o pecado. Israel, se arrependa, volte para mim. Israel continuava no pecado. Né? É aquilo, tudo que o Senhor mandava Israel fazer, Israel fazia o contrário. Né? O Senhor falava: não desça o Egito. Israel ia para o Egito. Fica na terra. Israel não ficava na terra. Né? E ali então ele era um povo rebelde. Né?
E ali o Senhor ele vai se irando, ele vai falando, ó, Jeremias fala, Isaías fala, e os outros profetas. E o povo não vai ouvindo. E aí chega um momento em que o Senhor ele se ira, né? E a palavra do Senhor ela vai falar que a ira do rei ela é que nem um fogo abrasador, que tudo consome. Né? E assim é a ira do Senhor. Né? A palavra fala que ele é tardio em se irar, mas quando ele se ira, né? Aí de baixo. É verdade. Né? E ali o Senhor ele vai avisando aquele povo, só que aquele povo não vai ouvindo, né? E muitas vezes somos nós dessa maneira na presença do Senhor. O Senhor ele está falando, ó meu filho, não é assim, ó meu filho, faz assim, ó meu filho, e a gente não quer, né? E aí o Senhor deixa a gente quebrar a cara para ele mostrar que a gente não ganha nada indo contra o Senhor, né? Eu já comentei aqui algumas vezes que minha mãe ela conta que quando eu era pequenininha, eu vivia querendo enfiar a coisa na tomada. Era o dedo, era o prego, era sempre coisa. E ela sempre falava, não enfia, não põe, você vai tomar um choque. Um dia ela deixou. Taquei o prego na tomada, um choque. Nunca mais também. Nunca mais eu toquei na tomada. E da mesma maneira nós somos a presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando, filho, não faz assim, filho, não faz assim, filho, não faz assim. E a gente está insistindo. E aí o Senhor ele permite a gente fazer, permite a gente quebra a cara, que a gente se esborrache no chão mesmo, para ele falar, eu não falei para você não fazer? Né? Ali, quando o povo de Israel estava em rebeldia, eles pecaram contra o Senhor, porque o Senhor ele falou, o Senhor deu ordens a Moisés, manda 12 espias, né, um de cada tribo, para olhar a terra que eu estou dando para vocês. Quando eles voltarem, vocês vão subir para conquistar a terra. Porém, a palavra do Senhor vai falar que daqueles 12 espias, 10 desanimaram um pouco. Falaram assim, não, ó, realmente é uma terra abençoada, mana leite e mel. Nossa, olha o tamanho do carro de uva que a gente trouxe. Mas sabe, ó, não vale a pena. Tem uns homens muito grandes lá, uns homens muito fortes. A gente é que nem um bandinho de gafanhoto, né? A gente não vai conseguir contra eles. Eles entristeceram o coração do povo. E ali o Senhor ele viu aquela murmuração que o povo começou a murmurar contra Moisés. Ah, Moisés nos tirou do Egito para que viemos morrer no deserto. Aleluia. E aí o Senhor fala, ah é? Tá bom então. Louvado seja já que vocês não quiseram a bênção que eu estava dando, a bênção vai ser para o filho de vocês. Louvado seja o teu santo nome. E aí a palavra vai falar que aí quando o povo ouviu Deus falar aquilo, o povo se entristeceu. E falou assim, não Moisés, agora a gente vai. E o Senhor, Moisés, fala para esse povo não ir, que eu não estou com eles. E o povo foi. Resultado, o povo perdeu a guerra. É verdade. Voltaram humilhados, envergonhados, porque eles foram contra o que o Senhor tinha falado. E da mesma maneira na minha vida, o Senhor fala, eu quero assim. Se eu for fazer do outro jeito, não vai dar certo. Né? Se o Senhor fala marcha e eu ficar parado, não vai dar certo. E se o Senhor falar fica e eu quiser marchar, não vai dar certo. O mar se abriu porque Deus deu ordem para Israel marchar, Israel marchou. Se o Senhor tivesse falado, Israel fica, e Israel tivesse marchado, o mar não teria se aberto. Porque não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que eu quero, é pela obediência do Senhor. Se não for pela obediência do Senhor, não adianta. E aqui o Senhor ele fala no verso 1 para Jeremias, olha Jeremias. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançai-os diante da minha face e saiam. Quando a gente está em rebeldia, não adianta. Né? Como uma vez o Senhor até falou aqui, se você está em rebeldia, você pode orar, você pode louvar, você pode fazer o que for. Não vai adiantar. Vai ser que nem um cão que quando ladra com um braço de madeira. Não tem significado. Porque o Senhor ele não está na rebeldia, né? O Senhor ele fala que a rebeldia, a rebelião é que nem pecado de feitiçaria para ele. Então o Senhor está falando, né? O Senhor fala assim, olha Jeremias, esse povo é um povo rebelde. E ainda que Moisés, que viu o Senhor face a face, Samuel, que ouvia a voz de Deus, se colocasse diante de mim e pedisse para esse povo, eu não ouviria. Porque eles são rebeldes. E da mesma maneira, se eu estou em rebeldia, pode a igreja inteira orar por mim. Deus ele só vai trabalhar se eu me humilhar diante dele. Porque a palavra fala que aquele que se humilha perante ele exalta. Mas aquele que se exalta a si próprio, ele é abatido. É verdade. Né? E aí a palavra do Senhor vai falar no verso 2. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, É uma palavra dura, né? Ali aquele povo ia questionar Jeremias, e agora? Né? O que vai ser? Né? O que a gente vai fazer?
Aí o Senhor falou assim, ó, aqueles que vai morrer, vão morrer. Não adianta. Porque o Senhor ele já está virado com aquele povo. Ele vê que aquele povo era um povo de coração rebelde, que eles vieram a Jeremias e falaram a Jeremias, fala o que o Senhor está mandando, que a gente vai ouvir. Jeremias acabou de falar, ele está fazendo o contrário. Né? Eu já vi que eles ainda arrastam Jeremias para o Egito. Jeremias fica, povo, Deus vai dar vitória e o povo vai para o Egito. E ainda arrasta o profeta junto. E ela imagina a ira do Senhor. Então o Senhor fala assim, olha Jeremias, eu não vou ouvir mais. Porque eu sei que eles se convertem quando o calo está apertando. Mas quando as coisas ficam boas, eles são louvados seja, né? E muitas vezes eu sou assim. Muitas vezes eu chego na presença do Senhor, pai, eu estou precisando disso, pai, está acontecendo isso. Mas quando está tudo bem, ninguém veio falar assim, pai, obrigado pelo que o Senhor fez. Né? Por isso que o Senhor fala, olha, aquele que eu destinei para isso, vai ser para isso. Não tem quem faça voltar atrás. Né? Aí no verso 3, porque eu visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para devorarem e destruírem. E entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por quanto fez em Jerusalém, né? Então, o Senhor vai falar, Manassés era filho de Ezequias, e vai falar que ele foi um rei tão ruim, que nem a nação que existia antes de Israel na terra fez o tamanho dos pecados que Manassés cometeu. Né? Já vê que até mesmo o templo do Senhor é profanado, ele coloca deuses, altares para os falsos deuses. E ali é interessante porque a gente vai ver, se você pegar lá em Reis, em Crônicas, que no finalzinho da vida de Manassés ele se converte. Né? O Senhor ele manda para o cativeiro, ele fica lá preso, e ali no final, né, quando ele está em cativeiro, ele reconhece o seu erro e se converte. Né? E aí o Senhor tira ele do cativeiro. Mas as consequências do pecado dele continuavam aqui. Da mesma maneira, né? O Senhor ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências deles, a gente tem que arcar com elas. Ele não vai nos imputar as consequências, porque se ele tirar a consequência, a gente não aprende. Se a gente apanhando não aprende, imagina se a gente não apanhar. Como é que vai aprender? Né? Porque o Senhor até falou esses dias, né, no domingo, o Senhor falou que a vara era feita para as costas do tolo. Eu disse, eita, Jesus. Então assim, pai, eu tenho que ser mais sábio, então, né? E aí o Senhor está falando, por que a vara é feita para as costas do tolo? Porque o tolo não aprende. E ele apanha e não aprende. E se apanhando não está aprendendo, imagina se não apanhar. Se o Senhor muitas vezes não pesar a mão, se muitas vezes o Senhor não fechar as torneiras, como é que nós vamos aprender? É verdade. Aí o verso 5. Porque quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruireis. Estou cansado de me arrepender. Né? A palavra do Senhor vai falar que ele não tem prazer em quem volta para trás. É verdade. Né? Fala que é que nem um cachorro que volta pro vômito. Ou a porta que você pega lá, lava, perfuma. Coloca a perna lá só pra você ver. Dá 2 pintadas lá dentro, né? Se esbanjando, se rolando. Da mesma maneira somos nós, né? Quando nós deixamos de fazer aquilo que era pecado e a gente volta a fazer. Aí o Senhor fala que ele não se agrada. É que nem você tá lá remoendo na lama, né? E assim, né? Eu imagino que dá uma raiva, né? Você dá todo aquele trabalho pra limpar, pra lavar. E aí a pessoa vai lá e se remexe na lama de novo, né? Vai lá, se esbanja no pecado de novo, né? E o Senhor, ele não fica, né, irado por conta de que aquilo vai fazer bem para nós, é porque vai fazer mal. Da mesma maneira que uma mãe, ela briga com o filho, ó, você tem que comer brócolis, ó, você tem que comer salada, não pode ficar comendo só doce, porque ela sabe que só o doce vai fazer mal. Da mesma maneira, quando o Senhor, ele briga conosco, é porque ele sabe que aquele pecado, que é um pecadinho, vai nos levar ao inferno. Vai tirar de nós aquilo que ele sofreu tanto para dar, que é a salvação. Né? Porque que o Senhor ele fala, né? Quem vai se compadecer de você, Jerusalém? Quem vai se lembrar de você? Ninguém. Os inimigos de Israel queriam mais que Israel se acabasse mesmo, deixasse de ser nação, fosse destruído. Mas Deus amava Israel. E aí, por amor de Israel, o Senhor manda Jesus. Da mesma maneira, os nossos inimigos, eles não querem o nosso bem. Satanás, ele quer que a nossa alma se perca, que ela vá para o inferno. Mas Deus, ele nos ama. Por isso que ele toda hora está assim, filho, me ouve, filho, presta atenção.
né? O Senhor vai falar lá em João que o pastor, quando ele vê o lobo vindo, ele enfrenta o lobo para proteger as ovelhas. Mas o mercenário sai correndo, porque as ovelhas não é dele. Ele não sabe o preço. Jesus, ele todos os dias está nos alertando, porque foi o sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Satanás não fez nada por nós. Por isso que cada dia mais ele quer que nós se arruinemos, que nós vemos definhando na presença do Senhor. Porque para ele o que importa é levar a gente para o inferno, o resto não importa. Agora Deus não, Deus tem algum alto preço, o Senhor Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Ele nos ama, por isso que a gente se tanto, né? Louvado seja o Senhor. Aí da palavra do Senhor no 7. E padejá-lo-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo. Não voltarão dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicarão do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz às 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se o sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, aquilo que era bênção se tornou maldição. Né? Aquela que dava para o Senhor, aquela que dava 7 filhos, não dá mais nenhum. Ou seja, aquele que frutificava, multiplicava, está estéril. Porque o pecado nos faz estéril. Né? Como infelizmente nós temos visto, muitas pessoas estão querendo na presença do Senhor, crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo. É dessa maneira mesmo, Senhor. Não tem nada, está vazio. Porque o pecado nos esvazia. É verdade. A palavra do Senhor fala que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E se a gente não estiver ligado na videira verdadeira, como é que nós podemos dar frutos? Não tem como. Né? Então, você vai falando, aquela que dava frutos, dava 7 filhos, era forte, ela está enfraquecida. É dia, mas para ela é como se fosse noite. Né? A morte, a escuridão da alma. Porque a gente não pode dar frutos se não estiver em Jesus. Verdade. Nós não podemos frutificar se não estiver com Deus. Né? A palavra vai mostrar que em nós mesmos não há nada de bom. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, aquilo que nós produzimos se torna bom. Paulo ele fala, né? Em meu ser não há nada de bom, na minha carne não há nada de bom. Então há uma constante luta entre o Espírito, a santidade e a carne, o pecado. Porque se não for com Deus, tudo que o homem faz é ruim. Tudo que o homem faz é ruim. Se o homem não tiver o Espírito de Deus na vida dele, das suas palavras, das suas ações, é tudo ruim. É tudo que leva para as trevas, é tudo que leva para a morte. Né? Somente quando a gente abre o coração, deixa Deus entrar, é que nós começamos a produzir coisas boas. Porque é pelo Espírito Santo, não é nem por nós. Porque se você sair um minutinho do Espírito, você já peca. Né? Louvado seja o teu santo nome, Senhor amado. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor no 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz um homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o teu inimigo te dirija súplicas. Né? Que o Senhor ele mostrando assim, olha Jeremias, mas tem diferença naquele que serve não serve. A palavra do Senhor fala que no grande dia, quando for a volta do Senhor, Ele vai guardar os seus fiéis da grande tentação. Ele vai guardar os fiéis de tudo aquilo que ainda vai vir sobre o mundo através do anticristo. Mas é necessário que a gente tenha fidelidade. Porque senão a gente vai padecer junto com os injustos. Né? Porque para separar o trigo do joio, você tem que ser trigo. Se você for joio, você vai padecer junto com o joio. Você vai ser lançado no fogo junto com o joio. Né? Porque se eu faço as mesmas obras das trevas, daqueles que estão no mundo, que diferença há? Não há diferença. Então aquilo que suceder àqueles que estão no mundo, vai suceder a mim também. Agora, se eu for luz, é diferente. Se eu for luz, eu vou colher aquilo que os da luz vão colher. Né? Aí da palavra do Senhor, o 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque.
e isto por todos os pecados, mesmo em todos os seus limites. E levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra de mim, visita-me e vinga-me dos meus inimigos. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabes que por amor de ti tenho sofrido afronta, né? E ali o Senhor ele fala para Jeremias, olha Jeremias, esse povo vai ser levado em saque. Tudo que esse povo tem vai ser levado em saque. Eles vão ser levados em cativeiro, a terra vai ser destruída. A palavra fala que a destruição de Jerusalém foi tão grande que quando Esdras ele chega ali, ele chora. Porque ele vê a destruição da terra. Mas ali Jeremias fala, Senhor, lembra-te de mim. Lembra que por amor do teu nome eu tenho sofrido afrontas. Que por amor do teu nome eu tenho sido solitário. Porque muitos atentaram contra a vida de Jeremias. Né? Jogaram Jeremias no poço. Colocaram Jeremias preso, sem pão, sem comida, sem nada. Né? Jeremias ele padeceu muito. Como Isaías, como todos os profetas que pregavam a palavra do Senhor. Mas ele fala, Senhor, lembra-te disso. Porque é aquilo que nós fazemos está diante do Senhor. Tanto bom quanto ruim. E a palavra do Senhor fala que aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, ganha lá no céu. Então ele fala, Senhor, todas as coisas vão vir, mas lembra de mim. Lembra que eu fui fiel ao Senhor até o fim. E a palavra do Senhor fala que aquele que é fiel até o fim, ele vai ter a coroa da vida eterna. O 16. Achando-se a tua palavra, logo a comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque duras a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Seria tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Porque assim diz o Senhor, se tu voltares, então te tratarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tormente-se eles para ti, mas não voltes-te para ele, né? E ali Jeremias ele falou assim, Senhor, olha, eu fiquei sozinho, tentaram contra a minha vida, né? Eu nunca me assentei na roda dos escarnecedores, mas Senhor, olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou padecendo também, né? E ali muitas vezes a gente padece aqui na terra, né? O mais que padece é aquele que faz a vontade de Deus. Só que ali o Senhor ele vai nos mostrar que é melhor a gente padecer na terra e naquele grande dia ele enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, do que muitas vezes a gente dá tanta risada na terra e naquele grande dia a gente ser rejeitado por ele. E aí o Senhor ele vai falando, é muito interessante que o Senhor fala, olha Jeremias, se você se voltar para mim, eu vou curar as suas feridas. E olha, eles vão até querer se voltar para ti, mas tu não se volte para ele. Ou seja, eles vão até querer se aproximar de você, Jeremias. Mas cuidado, não se deixe enganar. Não vá andar junto com eles e cair no mesmo buraco que eles. Né? Os antigos tinham aquele ditado, né? Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? E ali o Senhor está falando assim, Jeremias, ainda que eles se aproximem de você, não deixe o caminho. Porque como o Senhor trouxe esses dias, né? Muitos se aproximam de nós quando nós temos algo, para muitas vezes querer, né, ter parte na bênção. Mas o Senhor está falando, vigia, não deixa o caminho. Né? Porque todos podem se desviar, todos podem abandonar o caminho, mas nós temos que permanecer no caminho, se a gente quiser a vitória. Né? Porque como o Senhor falou, se diz através da vida da serva dele, a porta é estreita. É bem pequenininha. O caminho largo leva à perdição. E são muitos os que vão por ele. Então, muitas vezes é aquela multidão. Mas são os poucos que vão passar pela porta estreita. Por isso que o Senhor está falando, não abandone o caminho, né? Não se deixe levar por aqueles que falam, não, mas não tem problema. Não, mas não é assim. Vigia. Né? Porque, como o pastor José tem como costume de falar, né? O único manual de conduta para o crente é a Bíblia. Né? Aquilo que ela fala, não faça, não faça. Porque se você fizer, aí você se acerta com o Todo-Poderoso, né? A história do profeta velho que o Senhor usou da serva dele ontem para falar. Né? O Senhor falou, você vai dar o recado e volta por um caminho diferente, não senta em lugar nenhum, não come com ninguém, nem fala com ninguém. Aí veio o profeta velho, não, imagina, sou profeta também, vamos comer lá em casa. Aí o crente gosta de comer, né? Vai na onda do profeta velho.
No final, o próprio profeta velho, o Senhor usou para falar, ó, porque você me desobedeceu, você vai morrer. E aí ele fala que no meio do caminho, né? É tão lindo que se não fosse de Deus, o leão ia matar e comer. O leão mata só ele, o jumento fica vivo e o leão não encosta nem sequer num osso nele, né? Então é o que o Senhor está falando, né? Não é pelo que falam ou deixam de falar, mas é pela minha palavra. É verdade. É por isso que o Senhor está falando aqui. Louvado Porque como seja muitos, né, a gente vai ver aqui na palavra do Senhor, muitos dos profetas, sacerdotes, levitas, tudo se desviaram. Estava todo mundo pregando, né, pecado para o povo. E ali, aqueles que foram por eles, caíram também. Mas aqueles que foram pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor falava que era certo e que era errado, eles tiveram vida no Senhor. Ainda que fossem caçados, mortos na terra, eles tiveram uma vida celestial com Deus. Louvado Né? seja E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no Aleluia. cada dia.